Revelado. Menina pobre salva filho de milionário e transforma sua vida em 3 dias incríveis. A pequena comunidade banhada pelo sol era um lugar simples, onde os dias passavam lentamente, mas cada canto pulsava com histórias de amor e luta. Lúcia, uma jovem de apenas 16 anos, conhecia bem essa rotina. Com sua mãe e sua avó, ela enfrentava a dura realidade de uma vida sem luxos. O dinheiro era sempre uma preocupação, mas o amor era a abundância que a sustentava. Trabalhando no mercadinho da esquina, Lúcia conhecia cada rosto do lugar, cada sorriso que cruzava o caixa. Ali, entre prateleiras de produtos e conversas animadas, ela descobria as memórias que a moldariam ponto em um dia ensolarado. Enquanto caminhava tranquilamente à beira do rio que cortava a comunidade, Lúcia viu algo que fez seu coração disparar. Lucas, o filho do milionário da região, estava lutando contra a correnteza. O pânico tomou conta dela, mas não havia tempo para hesitar. Sem pensar 2 vezes, ela se lançou na água. A adrenalina fez nadar mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Com todas as suas forças, Lúcia conseguiu agarrar Lucas e trazê-lo de volta à margem, suas mãos trêmulas segurando o corpo encharcado do garoto. O olhar agradecido dele foi como um raio de esperança em meio à tempestade. Você me salvou, ele disse, a respiração ofegante, e aquele momento transformou não apenas o dia deles, mas o futuro de Lúcia. Lucas, admirado, decidiu que precisava mostrar a ela um mundo diferente, um lugar onde seu talento poderia florescer. Ele a convidou para visitar uma famosa escola de moda na cidade, um sonho que Lúcia nem sabia que tinha. Ela aceitou, um misto de medo e empolgação. Ao chegar na escola particular, Lúcia sentiu o olhar pesado dos colegas, aqueles rostos bem vestidos que a avaliavam como se ela fosse um intruso. Sua origem humilde parecia ser uma barreira invisível entre ela e o resto do mundo. Mas, diferente do que esperavam, Lúcia não se deixou abater. Com seu jeito simples e um talento inegável para a costura, ela começou a brilhar. Contudo, cada ponto que ela dava era cercado por sussurros e olhares de desprezo. A insegurança a acompanhava como uma sombra, mas ela tinha coragem para lutar contra as vozes que a tentavam silenciar. Lucas, por sua vez, também enfrentava suas próprias batalhas. A pressão da família era imensa, e sob a superfície do garoto perfeito não havia apenas riqueza, mas um desejo profundo de ser aceito por quem realmente era. Com o tempo, um laço incrível se formou entre eles. Lúcia e Lucas se tornaram mais que amigos. Eles se tornaram aliados, compartilhando segredos e sonhos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentava à medida que o grande evento da escola se aproximava. Lúcia decidiu que era hora de arriscar tudo e se apresentar. O medo de falhar era esmagador, mas o desejo de mostrar ao mundo quem ela realmente era queimava dentro dela. E assim, em meio aos ensaios, enquanto o coração dela batia mais rápido do que nunca, algo inesperado aconteceu. Um segredo sobre Lucas foi revelado. Essa verdade desafiaria tudo o que Lúcia pensava sobre eles e colocaria em risco a força da nova amizade que construíram. Com a apresentação se aproximando, será que Lúcia encontraria a coragem de se afirmar em um mundo que a deseja silenciar? As ponteiras de esperança e medo se cruzavam, fervilhando como as águas do rio que um dia os uniu. As semanas passaram e a data da apresentação se aproximava. Lúcia estava febrilmente ocupada, dedicada a criar sua peça de moda. Cada tigela de linha e cada pedaço de tecido se transformavam sob suas mãos habilidosas. Mas a felicitação dos primeiros dias no novo ambiente foi se dissipando aos poucos, sendo substituída por uma pressão crescente que a fazia sentir como se o mundo estivesse torcendo contra ela. O segredo sobre Lucas ecoava em sua mente, como um eco distante que não deixava de atormentar seus pensamentos. Quando Lúcia se deitou à noite, a ansiedade a mantinha acordada. O olhar decepcionado de Lucas quando a verdade foi revelada a assombrou. Ele era um privilegiado, mas aprofundando-se, Lúcia soube que sua vida não era tão perfeita quanto parecia. Lucas lutava contra as expectativas esmagadoras da família e projetava sua própria insegurança nas janelas do seu coração. No fundo, eles eram semelhantes, tão diferentes e tão iguais. A manhã do grande dia chegou, e o sol brilhava intensamente no céu. A escola estava em ebulição, todos os preparativos a toda ação. A música vibrava pelo ar, mas tudo que Lúcia conseguia ouvir era o tamborilar do seu coração.
O vestido que ela fez com tanto carinho estava exposto em um manequim, e os olhares curiosos de estudantes e professores recaíam sobre ele. A cada passo que ela dava, os murmúrios se intensificavam, mas um pensamento se fixava na sua mente. Isso é minha arte, e eu sou mais do que a origem de onde venho. Despertando coragem, Lúcia respirou fundo. Com as palmas suadas e os dentes cerrados, ela subiu no palco. As luzes estavam intensas e ofuscantes, mas ela não ia deixar que isso a intimidasse. O olhar desconfiado dos colegas se transformou em uma expectativa silenciosa quando ela começou a falar. Eu sou Lúcia, e venho de um lugar simples. Suas palavras começaram tímidas, mas ganharam força conforme ela se entregue. Eu aprendi que a moda é mais do que costura. É sobre história, sobre quem somos e como nos expressamos, não importa de onde viemos. A cada palavra, sua confiança crescia. Ela não estava ali apenas para mostrar suas criações, mas para afirmar sua presença em um mundo que parecia não querer a sua voz. Mas no meio da apresentação, algo inesperado aconteceu. Lucas apareceu no fundo do palco. A surpresa no seu rosto era clara. Ele estava nervoso, mas decidiu apoiá-la, mesmo que o peso do segredo sufocasse. O que aconteceria a seguir poderia selar o destino da amizade deles. O olhar profundo de Lucas encontrou os olhos de Lúcia, e por um momento, tudo ao redor desapareceu. Ali, no centro das atenções, havia um sentimento entre eles, uma conexão profunda que foi forjada na adversidade. Seria a verdade um catalisador para a mudança ou uma barreira intransponível? Ele claramente queria se manifestar, mas os olhos de todos estavam nele, fazendo com que ele hesitasse. A tensão era palpável. Os murmúrios na plateia cresciam, e Lúcia sabia que precisava agir. Só espero que ao final disso, possamos ser vistos como quem realmente somos, disse, olhando para Lucas como se suas almas se conectassem em um só ponto. O coração batia forte. A grande pergunta pulsava na mente dela e se espalhava pelo ar como uma corrente elétrica. Seria possível superar as mentiras do passado e dar as mãos para enfrentar juntos o futuro? As luzes brilhavam, e a audiência aguardava em silêncio, uma maré de emoções prestes a explodir. O que Lucas faria em resposta? Teria ele coragem suficiente para revelar sua verdade, finalmente, abraçar quem ele realmente era? A sala estava prestes a descobrir tudo. Lucas estava paralisado, a tensão no ar ficava mais densa a cada segundo. O olhar de Lúcia era uma mistura de coragem e esperança. Ele sentia seu coração batendo forte, mais forte do que nunca. Aqueles minutos pareciam horas. Ele precisava decidir entre se manter na sombra ou dar um passo à frente, revelando quem realmente era. Os murmúrios da plateia aumentavam. Alguns já notavam a estranheza da cena. O filho do empresário famoso parado ali, no fundo do palco, visivelmente confuso. Em um impulso de coragem, Lucas deu um passo à frente. A luz dos holofotes finalmente o iluminou, e os olhares se voltaram para ele. O que ele diria? O que se passava em sua mente nesse momento? Lúcia! Sua voz saiu firme, mas havia uma vulnerabilidade subjacente. O simples fato de dizer seu nome parecia um grito de liberdade. Eu estou aqui porque você me inspirou. As palavras fluíam, uma onda de emoções vindo à tona. Eu não sou só Lucas, eu sou o rapaz que tem medo de não corresponder ao que esperam de mim. Eu sou o filho de um pai que nunca esteve presente, que espera que eu herde um império que eu não quero. Aonde isso iria levá-lo? O silêncio era ensurdecedor. Os rostos na plateia estavam boquiabertos. Lúcia, ainda em cima do palco, sentiu seu coração se apertar. Não só pelas palavras de Lucas, mas pela revelação de que ele também lutava internamente. As lágrimas que lutavam para sair de seus olhos eram uma mistura de alívio e dor. Como poderiam dois mundos tão diferentes encontrar um terreno comum? Eu tinha medo de me expor, mas você me mostrou que é possível ser verdadeiro. A sua verdade, sua cultura e tudo que você representa é mais importante do que qualquer rótulo. Ele continuava, com as mãos tremendo levemente. Eu não quero ser o cara que fica atrás da máscara de status e dinheiro, eu quero ser quem eu realmente sou. E quero fazer parte desse mundo que você está construindo. O público começou a reagir. Os cochichos agora eram murmúrios de apoio e empatia. Estudantes que antes eram hostis, agora pareciam compreender a luta que sempre estivera por trás do sorriso perfeito de Lucas. E quando ele olhou diretamente para Lúcia, um brilho renovado iluminou seus olhos. Havia algo de mágico naquela troca. A conexão que ambos compartilhavam não era apenas sobre os segredos, mas sobre a aceitação. Ao ver a coragem de Lucas, Lúcia sentiu um misto de alívio e força. Ela esperava que aquela luta pudesse uni-los mais, torná-los aliados em face da adversidade.
Obrigada, Lucas, ela disse, sua voz agora forte e clara. Chegou a hora de deixarmos o passado para trás e construirmos nosso próprio caminho. As palmas começaram a romper o silêncio. Primeiro, uma a uma. Depois, em uma onda. O auditório explodiu em aplausos. Aqueles aplausos não eram apenas por um desfile de moda, mas pela coragem de serem verdadeiros. Mas no auge do momento, quando as emoções estavam à flor da pele, Lúcia percebeu o olhar de sua professora, que tinha uma expressão preocupada, como se algo estivesse prestes a dar errado. Havia segredos ali, segredos que ainda precisavam ser desvendados. O que isso significava para Lúcia e Lucas? Seriam eles capazes de lidar com as consequências de suas revelações? Assim, enquanto os aplausos ressoavam, uma nova onda de ansiedade começou a se infiltrar em sua mente. Eles estavam prontos para a verdade e seus desafios? O destino deles estava prestes a mudar de maneiras que nem podiam imaginar. A euforia no auditório parecia mágica, como se a energia ali presente pudesse transformar qualquer desespero em esperança. Mas no coração de Lucas, uma sombra começava a se formar. Ele olhou para Lúcia, que estava tão radiante, tão cheia de fé, e percebeu que a coragem que sentia poderia não ser suficiente para enfrentar o que viria a seguir. E agora, o que fazemos? Ele pensou. O peso de suas palavras estavam começando a se dissipar, mas o olhar da professora de Lúcia não saía de sua mente. Havia algo mais a ser revelado, algo que ameaçava destruir o vínculo que eles acabavam de construir. A plateia ainda aplaudia incessantemente, mas Lúcia já parecia distante. Ela começou a caminhar em direção a ele. A energia entre os dois pulsava como um fio invisível. Quando finalmente ficaram lado a lado, Lucas conseguiu sentir a confiança que Lúcia emanava. Estamos juntos, Lucas. Qualquer que seja a tempestade que se aproxima, não vamos desistir um do outro, ela disse. O tom de sua voz acalmava um pouco suas ansiedades. Mas antes que ele pudesse responder, a professora se levantou abruptamente, interrompendo esse momento íntimo. Desculpe, mas precisamos conversar. Temos assuntos inadiáveis a discutir, ela falou, sua voz cortando a alegria do ambiente como um raio de vento gélido. O murmúrio da plateia cessou. Olhares curiosos estavam fixos neles, e Lucas sentiu seu coração disparar novamente. A professora caminhou até o palco, e com um gesto da mão, pediu a atenção de todos. Essas revelações são importantes, sem dúvida. Mas há algo que precisa ser esclarecido imediatamente, ela começou, sua voz firme, mas com um leve tremor. Lúcia olhou para Lucas, e seu rosto era uma máscara de preocupação. A luz branda do palco iluminava seus olhos, que lutavam contra a incerteza. Lucas apenas conseguia se perguntar o que estaria por vir. Estariam eles prestes a enfrentar uma verdade muito maior do que imaginavam? Lucas, você não é o único com segredos. Todos aqui têm suas histórias, e a sua não é isolada. O que você fez agora foi admirável, mas precisa saber, a professora hesitou, e o restante da frase se desenrolou lenta e dolorosamente. Você não é apenas o filho do seu pai. Você carrega o peso de uma história que muitos ainda não conhecem. O clima esquenta. As palavras flutuavam no ar como um aviso, uma previsão de algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Lucas sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Ele tentava articular o que estava se formando em sua mente, mas as emoções estavam tão à flor da pele. A verdade que você precisa saber é que a sua família e a comunidade da qual ela faz parte estão mais entrelaçadas do que você imagina, ela continuou, com um olhar penetrante. E essa verdade pode afetar a quem você se une e o futuro de todos nós. Lúcia segurou a mão de Lucas, sua presença oferecendo um apoio incondicional. Ele podia sentir sua ansiedade, mas também a força que emanava dela. Juntos, eles enfrentariam o que quer que fosse. Mas o que seria essa verdade? Enquanto a plateia começava a murmurar de novo, Lucas deixou escapar um suspiro profundo. Do que se tratava essa ligação entre suas vidas? Estariam prontos para enfrentar essa nova realidade, agora também juntos? No fundo, uma dúvida ardente crescia. O que mais eles ainda não sabiam um do outro? As revelações antes vistas como libertadoras agora pareciam ameaçadoras. O futuro que eles sonhavam ainda estava ao alcance das mãos, mas a sombra do desconhecido agora pairava sobre eles, como uma nuvem prestes a desabar. O tempo parecia suspenso, e sobre todos ali, a pergunta pairava no ar. Seria verdade o que os libertaria, ou o que os separaria para sempre? O silêncio no auditório era palpável, como se cada um contivesse a respiração esperando a continuação da fala da professora. Os olhares se fixaram ainda mais em Lucas, e por um momento ele se sentiu como se estivesse sendo examinado, esmiuçado por dentro. A tensão era densa e sua mente girava,
tentando processar as palavras que ecoavam em sua cabeça. Você precisa entender, Lucas, essa história envolve muito mais do que você imagina. Há um legado em sua família, e ele pode colocar em risco tudo que você ama, disse a professora, seu olhar agora fixo na plateia, quase como se tentasse gravar a gravidade daquela situação em cada uma das mentes presentes. Lucas sentiu um nó se formar em seu estômago. O que isso significa? Ele se perguntou, os pensamentos fervilhando. Lúcia ao seu lado estreitou a mão dele ainda mais, como se sentisse a tempestade interior que ele estava enfrentando. O conforto de seu toque era um lembrete de que ele não estava sozinho, mas os demônios da incerteza estavam tomando forma. Esses laços podem colocar vocês em risco, a professora disse, voltando seu olhar definitivamente para Lucas. Não é uma questão a ser tratada com leveza. Havia um peso nas suas palavras, e a consciência disso era como um gelo que descia pela espinha de Lucas. A plateia começou a murmurar de novo, mas a professora elevou a mão. Vamos manter a calma, ela pediu, e um silêncio respeitoso rapidamente se instaurou de novo. Lucas, você precisa saber sobre o vínculo que existe entre sua família e uma parte importante da nossa comunidade, que talvez você não conheça. Há pessoas que não querem o bem de todos os envolvidos. Do que você está falando? Lucas conseguiu perguntar, a confusão tomando conta de sua voz. Ele mal podia crer que existia uma conexão mais profunda e obscura que ligava sua vida àquelas revelações. Lúcia, ao seu lado, tinha os lábios ligeiramente entreabertos, e seus olhos estavam brilhantes de preocupação. Pode parecer que você e Lúcia estão em um caminho tranquilo, mas a verdade é que esse caminho pode levar a um abismo, afirmou a professora. Seu pai tem um passado que não pode ser ignorado. Ele fez escolhas que reverberam até hoje. A afirmação soou como um trovão em meio ao silêncio, e Lucas sentiu-se como um barco à deriva em um mar turbulento. Lúcia finalmente falou, sua voz suave, mas forte. Lucas, precisamos descobrir o que está acontecendo de verdade. Não podemos permitir que isso nos separe. Suas palavras eram como um sopro de ar fresco em meio à tempestade. Mais do que nunca, Lucas precisava dela ao seu lado, mas como poderiam enfrentar o que estava por vir? Enquanto isso, a plateia, aos poucos, começou a compreender que algo muito maior estava se desenrolando diante deles. Comentários e sussurros surgiram novamente, e um peso pesado reconhecido medo do desconhecido se espalhou pelo ambiente. A professora olhou mais uma vez para Lucas. As revelações virão, mas você e Lúcia devem estar prontos para a verdade. Ela não vai apenas testar o caráter de vocês, pode, literalmente, mudar o caminho que vocês escolherão. O que poderia ser tão devastador? Lucas sentiu como se uma porta estivesse prestes a se abrir, revelando segredos que talvez não estivessem prontos para saber. Havia uma sombra de medo sob a luz do desconhecido, e, ao mesmo tempo, uma emoção palpável, a esperança de que poderiam superar isso juntos. Com um olhar decidido, Lúcia puxou Lucas mais perto, os olhos dela brilhando com uma determinação que acendeu uma faísca de coragem dentro dele. Se estivermos juntos, enfrentaremos isso. Você não está sozinho, ela disse, e suas palavras formaram um laço invisível, forte e acolhedor. Mas, enquanto a plateia retinha a respiração, uma nova pergunta ecoava na mente de Lucas. O que realmente esperar da verdade que os aguardava? A liberdade ou, quem sabe, o peso de um passado que poderia mudar tudo? O auditório começou a se preencher com murmúrios inquietos quando a professora deixou a frase no ar. Lucas sentiu um frio na barriga. Aquelas palavras pesadas ecoavam em sua mente como um eco distante de algo que ele nunca havia imaginado que poderia afetá-lo. Mas o tempo não esperava, os olhares curiosos e preocupados estavam todos voltados para ele. Lucas, você não pode ignorar isso, Lúcia disse baixinho, sua mão encontrando a dele novamente, como uma âncora em meio ao caos que se desenrolava. Precisamos buscar respostas. O coração de Lucas acelerou. Ele queria acreditar que estavam prontos para enfrentar qualquer coisa juntos, mas e se as respostas fossem mais dolorosas do que ele esperava? Ele não sabia qual era o legado de seu pai, mas as palavras da professora habitaram sua mente como sombras, ameaçando sua segurança. A verdade sempre aparece, Lucas, a professora continuou, tirando-o de seus pensamentos sombrios. Mas os ecos do passado podem ser cruéis. Você e Lúcia têm que estar preparados para o que pode vir. Uma onda de determinação percorreu seu corpo. E se eu quiser saber? E se eu tiver que enfrentar isso de uma vez por todas? Sua voz não soava tão confiante quanto se sentia, mas era um começo. A ideia de ignorar aquele chamado parecia tão distante quanto o céu lá fora.
Havia algo em sua história que precisava ser compreendido, mesmo que isso significasse enfrentar verdades incômodas. Em um gesto inesperado, ele se levantou, fazendo com que todos os olhares se voltassem para ele novamente. Quero ouvir. Quero saber o que está acontecendo. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Por um breve momento, sua voz parecia ter rasgado o véu do medo que pairava no ar. A professora sentiu. A expressão em seu rosto era de respeito, mas também de preocupação. Ela sabia que a verdade tinha um preço. As escolhas do seu pai elas envolvem uma antiga rivalidade que muitos preferiam deixar no passado. Ele se envolveu em algo perigosíssimo, algo que ainda pode ameaçar você e todos ao seu redor. Ela fez uma pausa. O olhar de Lucas pesou em sua consciência. Estes não são apenas rumores, Lucas. A comunidade em que vivemos tem seus próprios segredos, muitos deles obscuros. O murmúrio da plateia aumentou, agora claramente alarmada com o que estava por vir. Lúcia pressionou a mão de Lucas, como se tentasse transmitir coragem através do toque. Ele olhou para ela e viu não só a preocupação, mas também uma chama que ardia. Juntos, estavam prontos para o que quer que se apresentasse. Precisamos encontrar seu pai. Ele sabe mais do que deixa transparecer. A explicação dele pode ser a chave para o que vem a seguir. A professora falou, a determinação substituindo o receio em sua voz. A ideia de confrontar seu pai fez Lucas tremer, mas era um risco que ele estava disposto a correr. Um sentimento de urgência tomou conta dele. Havia uma linha entre o passado e o presente que estava prestes a ser cruzada, e Lucas poderia sentir que algo grandioso estava prestes a acontecer, algo que mudaria não apenas sua vida, mas a de Lúcia e de todos ao seu redor. Vamos juntos, Lúcia sussurrou, incentivando, sejamos corajosos. Lucas respirou fundo, seu coração pulsando forte em seu peito. Sim, juntos. E assim, enquanto a plateia ainda estava tomada pelo mistério, Lucas tomou uma decisão que mudaria seu destino. Mas a pergunta pairava no ar, quase como um desafio. Até onde estariam dispostos a ir para desvendar a verdade sobre esse legado sombrio? Lucas desceu do palco, sua mente fervilhando de perguntas. A sala parecia girar, como se o mundo ao seu redor tivesse se transformado em um grande labirinto. Lúcia o acompanhava, sua presença era um conforto em meio ao tumulto de emoções. Os murmúrios da plateia se dissipavam enquanto ele caminhava, mas o eco das palavras da professora ainda ressoava em seu coração. Vamos até minha casa? Lúcia sugeriu, suas expressões mesclando preocupação e solidariedade. No seu lugar, sim, Lucas concordou, sentindo um misto de alívio e ainda mais ansiedade. Ele precisava de um lugar tranquilo para pensar, longe dos olhares que agora pareciam penetrantes e ameaçadores. Eles chegaram ao pequeno apartamento de Lúcia. As paredes eram decoradas com fotos familiares e desenhos coloridos que enchiam o espaço com uma sensação de calor. Ela sempre sabia como trazer vida ao cotidiano. Ao entrar, Lucas respirou fundo, sua mente ainda confusa. Essa doçura de lar contrastava com a tempestade que estava prestes a se abater sobre ele. Quer um lanche? Lúcia perguntou, indo em direção à cozinha. Não, obrigada. Só precisamos conversar. A tensão em sua voz fez Lúcia parar. Lucas se virou para encará-la. Ele não queria entrar em detalhes sobre seu pai. Era um assunto que carregava uma carga imensa, não só de traumas, mas também de expectativas. O que você acha que vamos encontrar? E se ele não quiser falar? Ele se preocupa com a fúria que poderia vir à tona. Se ele não quiser, teremos que forçar ele a ouvir. Você tem o direito de saber, Lucas. E eu estarei do seu lado, não importa o que aconteça. A firmeza em sua resposta o aqueceu por dentro. Lúcia sempre teve essa capacidade de sempre lembrar que a coragem não envolvia a ausência de medo, mas sim a disposição de avançar apesar dele. Você não tem medo? Lucas perguntou, curiosidade nos olhos. Claro que tenho. Mas todo mundo tem algo a esconder, e essa verdade pode libertá-lo, ela respondeu com um sorriso encorajador. Se seu pai vier a ser um dos responsáveis por algo ruim, nós iremos achá-lo. Juntos. A força nas palavras dela despertou algo dentro de Lucas. O aperto no peito começou a se desfazer. Pela primeira vez, ele sentiu que poderiam ser capazes de enfrentar qualquer desafio. Decididos, eles traçaram um plano. Conversariam com seu pai, buscarão explicações, e, se necessário, enfrentariam o que quer que estivesse à espreita. Não só pela verdade, mas pela amizade que os unia e que parecia estar se fortalecendo a cada passo. Quando finalmente levantaram da mesa, prontos para sair, o celular de Lucas vibrou na mesa. Uma mensagem. O coração dele acelerou. Era uma foto,
Um print de uma conversa. Cuidado com o que procura. A mensagem não tinha remetente, mas o aviso era claro. O que foi? Lúcia perguntou, percebendo sua mudança imediata. É uma ameaça, eu acho. Lucas respondeu, a adrenalina subindo. O mundo ao seu redor parecia ter mudado novamente. A verdade que ele desejava descobrir agora se mostrava como um caminho repleto de trevas. Isso só confirma que estamos no caminho certo, Lúcia disse, sem hesitar. Nada vai nos parar. Vamos descobrir a verdade. E assim, com um novo sentido de urgência e medo, mas também esperança, eles saíram do apartamento de Lúcia em direção à casa de seu pai. Mas no fundo, a pergunta pulsava na mente de Lucas. Até onde realmente estavam dispostos a ir para descobrir o que estava escondido? Enquanto caminhavam para a casa de seu pai, a tensão no ar era palpável. Lucas sentia o coração batendo forte, como se quisesse escapar do peito. Cada passo parecia ecoar em sua mente, cada vez mais próximo de um confronto que poderia mudar tudo. Ao seu lado, Lúcia caminhava firme, segurando a mão dele com suavidade, um gesto que lhe dava força. Você está bem? Ela perguntou, sua voz soando como um sussurro de esperança. Acho que estou só, com medo do que vou encontrar lá, Lucas confessou, olhando para o chão. Os próprios sentimentos pareciam um redemoinho de inseguranças e ansiedades. Medo é normal, Lucas. Mas a nossa determinação é maior. Lembre-se, você não vai enfrentar isso sozinho, Lúcia disse, olhando nos olhos dele, transmitindo segurança. Eles chegaram em frente à casa antiga, um edifício de madeira que parecia contar histórias de um passado distante. As janelas estavam fechadas, quase como se a casa estivesse trancando segredos. Lucas parou, engolindo em seco. O que ele diria? E se seu pai não reconhecesse a dor e a confusão que ele carregava? Vamos, você pode fazer isso, Lúcia murmurou, soltando a mão dele apenas para bater na porta. O som ecoou de maneira cavernosa, ressoando em sua alma. O tempo passou, e a ansiedade crescia como um fogo. Até que a porta se abriu lentamente, revelando um homem mais velho que Lucas lembrava. O cabelo grisalho e o olhar cansado, mas com uma intensidade que quase queima. Lucas sentia o terreno se mover sob seus pés. Lucas! A voz do pai era rouca, quase como um lamento. Precisamos conversar, Lucas disse, tentando manter a voz firme, mas as palavras saíram como um sussurro. Sobre o quê? O pai se inclinou para a frente, a desconfiança estampada em seu rosto. Lúcia, ali ao seu lado, era um respaldo silencioso, mas intenso. Sobre nós. Sobre tudo, Lucas começou, seus olhos fixos no pai. Eu quero saber a verdade. O que você sabe? O homem estava agora em alerta, a defensiva evidente. Eu sei que você tem segredos. Que não é quem eu pensei que era, Lucas respondeu, a coragem surgindo de um lugar profundo. Ele não se permitiria recuar. E não sou só eu. Você tem que enfrentar isso. As palavras flutuaram no ar, pesadas e recheadas de emoções. A expressão do pai mudou, a tensão se instalou, mas antes que ele pudesse responder, uma fração de silêncio se estendeu. Lúcia deu um passo à frente, quebrando a barreira. Senhor Roberto, seu filho tem o direito de saber a verdade. Isso não pode ser negado. Ninguém aqui é inimigo, ela disse com convicção. Lucas sentiu um calor no peito. A presença dela era como um abrigo. Mas logo a tensão voltou, uma tempestade de emoções. O pai fitou Lúcia com um olhar de aviso. Você não sabe o que está dizendo, ele respondeu, quase entre dentes. As palavras eram frias, uma cerca ao qual Lucas não estava disposto a ceder. Claro que sei. O que estiver escondido não pode permanecer no escuro para sempre. O desespero ecoou na voz dele, uma fúria que se acumulava. A situação ficava insustentável, e Lucas percebeu que o pai poderia não estar sozinho nessa história. Uma figura obscura na sombra poderia se revelar. O que mais você não me contou? Sobre você, e sobre mim. Nesse momento, o olhar do pai se tornou sombrio. Ele respirou fundo, como se estivesse pesando as palavras. Uma fração de segundo passou, mas para Lucas, pareceu uma eternidade. Você não está pronto para saber, seu pai finalmente disse, e naquele momento, Lucas entendeu que a batalha estava apenas começando. Um novo mistério se desenhava, envolto em silêncios e não ditos. A noite caía sobre a cidade enquanto ele se preparava para o que estava por vir. Lucas sentiu que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas também temia o que poderia encontrar. E assim, entre a esperança de saber e o medo do que poderia descobrir, uma nova pergunta surgiu em sua mente. O que ele estava realmente disposto a perder para revelar os segredos de seu pai?
O silêncio que se seguiu à fala do pai parecia aprofundar ainda mais a escuridão que envolvia aquele momento. Lucas pressionou os lábios para esconder a mensagem de desespero que transbordava em seu interior. A resposta do pai ecoava em sua mente como um grito distante. Não estou pronto? Para quê? Porque essa revelação precisava ser guardada, como um tesouro amaldiçoado. A expressão de Lúcia mudava, um misto de preocupação e determinação. Ela se incluiu na conversa, seu olhar persuasivo fixo no homem. Roberto, por favor, você não pode ficar assim. O Lucas merece saber. Se não agora, quando? O pai parecia lutar contra as palavras que queriam escapar. Lucas notou que cada segundo se arrastava. Aquela casa que antes parecia uma fortaleza agora se tornava uma prisão, aprisionando não só segredos, mas a esperança que crescia entre eles. O coração de Lucas pulsava, e ele sentia o calor da mão de Lúcia apertada à sua. Um elo que o empurrava para frente. Eu fui criado em um monte de mentiras, não posso carregar mais isso, Lucas disse, sua voz tremendo. Não posso viver em dúvida. Roberto respirou fundo, os ombros caindo, como se um peso invisível o oprimisse. Ele hesitou por um instante, olhando para Lúcia, em seguida, para Lucas, como se estivesse avaliando a profundidade da conexão que havia entre eles. Vocês querem saber a verdade? Muito bem. A sinceridade que ele estava se decidindo a expor era bem mais complicada do que Lucas havia imaginado. Por um momento, Lucas se conteve, pronto para o que queria acreditar que seria a resposta que tanto esperava. Quando você nasceu, eu era um homem diferente, começou Roberto, a voz baixa mas carregada de emoção. Tantas coisas aconteceram desde então, eu fiz escolhas, e algumas delas me afastaram de você. Essa é a verdade, uma verdade que eu frequentemente desejava esquecer. Lucas se sentia despedaçado, uma mistura de alívio e angústia. Ele forçou uma pergunta a sair. O que aconteceu? O que fez você me deixar? A expressão do pai endureceu. Ele olhou diretamente nos olhos do filho, como se estivesse dando passos para dentro de um abismo. Você não vai entender, Lucas. A dor daquela época ainda vive em mim. Tenho medo de que você sofra. Eu já estou sofrendo. Lucas explodiu, suas palavras voando como lâminas afiadas, cercadas de uma mistura de mágoa e desespero. Me diga o que está escondido. O que é essa verdade que você não pode encarar? O homem fez uma pausa, os olhos cheios de lágrimas retidas. O que aconteceu entre sua mãe e eu não é simples. Havia pessoas envolvidas. Rivalidades, mentiras, e uma sombra que parecia nos perseguir sempre. Quando você tinha apenas poucos anos, tudo desmoronou. Eu fui forçado a me afastar, e isso foi o que doeu mais. Lucas segurou o diálogo com força, absorvendo cada palavra como se fossem pedacinhos de um quebra-cabeça. Rivalidades. Quem estava envolvido? A curiosidade inquieta pesava ponto nesse momento. O ambiente ficou tenso e Roberto hesitou. A atmosfera pesada fez Lucas perceber que havia ainda mais segredos, sombras que não poderiam continuar escondidas. Ele sentiu um temor crescente dentro dele. Talvez o que você descubra vá além da sua capacidade de lidar, Lucas. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer outra. Ele percebeu que estava à beira de uma verdade que poderia mudar tudo, e nesse exato instante, um novo dilema surgiu. Saber mais significava não apenas descobrir quem era o pai, mas também enfrentar as consequências que poderiam despedaçar sua vida. Você tem que me contar. Eu preciso saber, por mim e pela minha mãe. Lucas insistiu, a voz tingida de determinação. Um novo silêncio pairou na sala, enquanto Lucas, Lúcia e Roberto aguardavam por um desfecho dramático que parecia estar à beira de ser revelado. O que poderia ser tão devastador? E assim, no meio daquela tensão, uma pergunta pairou no ar. O que afinal estava realmente em jogo, e até onde eles estariam dispostos a ir para desenterrar verdades há muito enterradas? A noite envolveu a casa antiga, como um manto que aguardava ainda mais revelações. A tensão no ar era palpável. Lucas sentiu cada fibra de seu ser vibrar com a expectativa do que viria a seguir. Ele encarou o pai, a determinação em seu olhar não se desfazia, mesmo em meio a um mar de incertezas. Quem está envolvido? Que rivalidade é essa? As palavras saíram de sua boca como um grito de desespero, uma busca por respostas que ele necessitava como o ar que respirava. Roberto respirou fundo, o semblante marcado pela dor e pelo peso do passado. A história longa e cheia de reviravoltas, começou ele, hesitante. Havia um acordo entre nossas famílias, algo que nos unia, mas que se transformou em ódio e traição. Quando sua mãe e eu nos separamos, tudo piorou.
Pessoas que eram próximas se tornaram inimigas e isso envolveu promessas quebradas. Lucas sentiu um frio na espinha. Promessas quebradas? Está falando da minha mãe? O que ela tem a ver com tudo isso? A hesitação de Roberto crescia, e a pressão da situação fazia suas palavras saírem cada vez mais pesadas. Ela não foi apenas uma vítima, Lucas. Sua mãe teve que fazer escolhas duras. Eu criei um verdadeiro abismo entre nós, um abismo que se estendeu por gerações. Lúcia, percebendo a magnitude do choque emocional em que estavam, apertou a mão de Lucas. O contato dela era uma âncora em meio à tempestade que se formava. Talvez seja a hora de parar de esconder as coisas de uma vez por todas. Não importa o que seja, precisamos encarar isso, ela disse. Sua voz firme. Roberto mirou novamente para Lúcia, um misto de desagrado e admiração. Você está certa. Mas entendam, isso vai mudar tudo. As consequências das verdades que revelarei não são pequenas. Algumas pessoas não querem que isso venha à tona. O que você quer dizer com isso? Lucas interrompeu, o coração acelerado, a adrenalina disparava em seu corpo. Ele estava determinado a descobrir toda a verdade, não importava o custo, mas havia um medo crescente de que essa verdade poderia destruí-lo. Roberto desviou o olhar, como se estivesse lutando contra demônios invisíveis. Depois de alguns segundos de silêncio, ele finalmente falou, a voz quebrando. Existem negócios sombrios, influência e poder que controlam mais do que vocês possam imaginar. Rivalidades que se espelham em ganância e traições ainda não resolvidas, e, principalmente, pessoas que fariam qualquer coisa para proteger seus interesses. Os olhos de Lucas se alargaram. Então, há mais pessoas além da nossa família. Sim, respondeu Roberto, e algumas delas estão muito próximas. Você precisa estar preparado para o que vai descobrir. A expressão de Lucas mudou, as peças começavam a se encaixar, mas a pressão da revelação parecia esmagadora. Estamos prontos, não estamos? Perguntou Lúcia. Sua voz era uma mistura de coragem e compaixão, enquanto dirigia seu olhar a Lucas. Ali, naquele momento crucial, ele percebeu que não poderia enfrentar aquilo sozinho. Sim, juntos, ele disse, a confiança crescendo dentro dele. Roberto olhou para o filho, emoções misturadas em sua voz. O legado da nossa família não é apenas sobre riqueza, é também sobre os erros do passado. O que vou revelar pode afetar não só você e eu, mas Lúcia, e toda a comunidade. Lucas franziu a testa, as palavras do pai penetrando lentamente, como uma revelação não apenas pessoal, mas coletiva. Precisamos tomar cuidado com aqueles que desejam que essa história permaneça enterrada. Enquanto a noite avançava, o peso das palavras ecoava pelos corredores da casa. O passado estava prestes a romper as barreiras do presente, e Lucas sentiu a responsabilidade de quebrar o ciclo que até então havia aprisionado suas vidas. Roberto respirou fundo, os olhos incrédulos na direção de Lucas e Lúcia. Prometo que vou contar tudo, mas precisam estar preparados. Vocês precisam saber que a verdade traz poder, mas também consequências. A determinação de Lucas pulsava em seu peito. Não importa o que seja, precisamos saber. Não podemos viver na escuridão. Então vamos começar, Roberto finalmente declarou, e... Para Lucas, aquele momento parecia mais do que uma simples conversa. Era o início de um novo capítulo. Enquanto as primeiras palavras eram desprendidas, uma nova sensação invadiu o ambiente. Havia esperança. E naquele silêncio tenso, com as emoções à flor da pele, a sensação de que estavam prestes a reescrever suas histórias se desenhou em seus olhos. Afinal, era isso que desejavam, enfrentar o que mais temiam e encontrar um caminho juntos. A verdade, envolta em mistério e medo, começava a emergir, e a vida deles nunca mais seria a mesma. A partir daquele momento, estavam prontos para lutar não apenas por eles, mas por todos que tinham sido afetados pelos segredos obscuros que as sombras haviam encoberto por tanto tempo. Assim, erguendo-se juntos diante da tempestade que se aproximava, a amizade entre Lúcia e Lucas se tornava cada vez mais forte, e a certeza de que a verdade seria libertadora começava a moldar suas novas realidades. A história deles estava apenas começando, mas a urgência de buscar respostas pulsava como um batimento cardíaco. A partir daqui, a jornada de descoberta levaria os dois a confrontos, alianças e verdades que transformariam não só a vida dos dois, mas de toda a comunidade. Agora, uma nova pergunta pairava no ar. Será que poderiam realmente enfrentar a tempestade da verdade, ou o passado os destruiria antes que pudessem realmente ser livres? Se você quer acompanhar essa jornada e saber o que acontece a seguir, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias emocionais que estão por vir, e deixe um like para alimentar nosso algoritmo.
Comente suas teorias e reações sobre esse desfecho surpreendente, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar o seu apoio.